Agora são 8h38, hora de mais entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o senador Marcos Rogério, titular da CPI da pandemia, que faz a gentileza de nos atender. Senador, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso. Mona Lisa falando, me ouve bem, senador? Boa noite a você, Mona Lisa, ao Caio, ao amigo da CNN, te ouço perfeitamente. Temos muitas informações, muitas notícias para repercutir com o senhor, mas gostaria de repercutir, claro, primeiramente a CPI para a gente seguir aí a sequência do raciocínio ou da paginação do noticiário. Hoje, o não depoimento de Carlos Wizard por uma decisão do Supremo, mas acompanhando, como o senhor sabe, a gente acompanha aqui atentamente a CPI em todos os momentos dela. Teve um momento ali especificamente que me chamou bastante atenção, porque a temperatura não dá mais para dizer que a temperatura subiu. Os ânimos estão mais do que, digamos assim, a flor da pele. O momento em que o presidente Omar Aziz estava ali falando, argumentando, aí as interrupções, e aí o senhor diz que a CPI é um circo. E o senador responde dizendo que o maior palhaço é o senhor. Senador, esse não é um tom que se espera ver, né? Como é que estão ali os diálogos, as tratativas? Mona Lisa, é lamentável que tenha chegado a esse ponto. A oposição certamente imaginava que fosse dominar a CPI absolutamente sem contestação, pré-julgar, formar juízo antecipado de valor, constranger as pessoas, os depoentes, enfim, tripudiar sobre os depoimentos sem que houvesse protesto, sem que houvesse minimamente o contraditório. E não é isso que está acontecendo. Veja, nós somos minoria na CPI, mas não somos senadores menores. Somos senadores. Ali não existe senador maior ou menor. Todos são senadores. E tem o direito assegurado pela Constituição Federal, pelo regimento interno. Então, quando isso acontece, concentra um poder demais em cima de uma pessoa, ou seja, o presidente tem se achado o todo-poderoso no âmbito da comissão, e não pode ser assim. Cada senador tem seu papel, tem suas garantias, e ao presidente, longe de mim querer ensinar qualquer senador qual é o seu papel, mas é o mandamento regimental. Ele tem que ser o ponto de equilíbrio da comissão, de chamar ao juízo, à racionalidade. E isso não tem sido a praxe. Muitas vezes, o argumento, o elemento que conduz a CPI a um ambiente mais tóxico é justamente de quem deveria baixar a temperatura. Mas, enfim, nesses últimos dias, infelizmente, o clima tem sido bastante ruim no âmbito da CPI. Mas o senhor acha que é conveniente chamar a CPI que o senhor integra de circo? Bom, eu acho que eu devo pedir desculpas aqui àqueles que são profissionais do circo. Eu acho que foi indevido. O que acontece ali no circo é um ambiente de diversão e de alegre e respeitoso. Ali dentro passa longe disso. Desrespeito, maus tratos, abuso de autoridade, excesso de poder, falta de respeito às pessoas. Isso não é o ambiente mais adequado para uma CPI. Eu acho que todos, independente da posição que tem, quem defende o governo, quem é contra o governo, tem que ter uma relação de maior respeito. Quando isso, de um lado e de outro, acaba não existindo, chega a esse ponto. Não é legal, não é bacana, eu reconheço. Senador, os nossos analistas participam da entrevista, todos eles. Caio Junqueira chega na conversa, Caio? Senador, boa noite. Senador, a imagem boa noite, Caio. Boa noite. A imagem que o governo tenta vender, acho que desde a eleição de 2018, e que apostava e aposta com certeza de levar isso para a campanha de 22, de que se trata de um governo impoluto, sem corrupção sistêmica, está ameaçada a partir das mais recentes denúncias pela imprensa e dos próprios parlamentares ali, dos irmãos Miranda e por aí vai? Caio, assim, veja, não dá para você fazer uma afirmação categórica, seja em relação a esse governo ou a qualquer outro governo, de que você é um governo
onde não tem a possibilidade de haver desvios de comportamento ou até casos de corrupção. Onde tem ser humano, né, o governo é um governo grande, você tem vários ministérios, vários setores, departamentos, nenhum governo está livre de ter dentro do seu espaço de poder, do seu espaço de mando, esse tipo de situação. Até agora, nós não temos nenhuma evidência de que tenha acontecido casos de corrupção no governo federal. As acusações que estão chegando são acusações vazias, sem lastro probatório. O que falaram até agora não é possível, a par do que nós temos de provas, de evidências, fazer qualquer afirmação nesse sentido. Quanto foi pago em algum contrato que tenha minimamente indícios, provas de corrupção? Nenhum centavo. Esse contrato, por exemplo, da Covaxin, não foi pago um centavo sequer, né? Ali a condição era a entrega e o pagamento posteriormente à entrega. O que nós verificamos ali foram erros formais que foram corrigidos dentro de prazo razoável e pelo que me parece, sem qualquer contestação. Pelo contrário, os e-mails trocados demonstram que houve boa vontade por parte da empresa em fazer todos os ajustes necessários. Quando eles falaram do superfaturamento, parece que a oposição não sabe fazer conta. Porque você tinha lá a especificação na nota, no invoice, né, da quantidade de embalagens de vacina, 300 mil embalagens. Agora, essas embalagens tinham 10 doses cada uma. Então, o valor de $15 a dose estava absolutamente correto. Em nenhum momento você teve, né, um valor acima. Senador, sumiu o seu vídeo. Voltou. Obrigada. Desculpe interrompê-lo. Por favor, complete o raciocínio. Só ficou o bonequinho ali, deu palpitação. Por favor, complete. Desculpa. Imagina. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que em nenhum momento, nesses documentos trocados ali, que teve sim erros formais que deveriam ser corrigidos, mas a quantidade de vacina e o valor nunca foi um problema. Estava absolutamente correto. Então, assim, a oposição acabou sendo assodada demais. O maior fake news dessa pandemia foi justamente sobre os 1000% de superfaturamento. Nunca houve superfaturamento naqueles documentos apresentados. Então, eu acho que essa pecha ainda, Caio, não cabe ao governo. Veja, aqui não houve pagamento. No caso do consórcio Nordeste e de outros estados, lá sim, pagou-se antecipado por algo que não recebeu. Corrupção parece-me bastante caracterizada. Sim, senador. O Caio se referiu às denúncias em geral, né, sobre vacinas, inclusive as de ontem reveladas pela Folha de São Paulo, especificamente sobre aquela empresa de intermediação que surgiu do nada para vender mais AstraZeneca para o governo. O senhor falou em denúncias vazias. Mas me parece que já foi até desmentida essa matéria, só um minutinho, né, senador, só para completar. Denúncia vazia leva à exoneração, assim, no dia seguinte da revelação de uma denúncia? Veja, assim, nesse caso, acho que o governo agiu de maneira cautelar, né? Quando o governo não age, é criticado. Quando o governo age, é criticado também. Nesse caso da Covaxin, se o presidente tivesse mandado para a Polícia Federal já para abrir um procedimento naquele momento, mesmo tendo a informação da equipe dele de que não havia no contrato ou no processo ali nenhuma evidência que confirmasse a informação que ele tinha recebido, a acusação da oposição seria de que o governo estaria atuando para dificultar, travar a compra de vacina. Como ele fez primeiro o acionamento do controle interno, então a narrativa é outra. Então, assim, veja, nesse caso dessa última denúncia, Mona Lisa, é preciso deixar claro uma coisa. Eu sou a favor que se investigue tudo, sabe? Eu solicitei, inclusive, que todos os dados, todos os autos, todas as informações, evidências, provas que se tenha em relação a esse caso da Covaxin, seja encaminhado Polícia Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral. Esse outro caso, que envolve inclusive a AstraZeneca, da mesma forma. Agora, me parece que nesse caso, quem estaria se colocando como um possível intermediário não seria representante. É preciso ter muito cuidado, porque tem muito golpista na praça, prefeituras que foram enganadas, governos estaduais que foram enganados, sabe? E aí, de repente, alguém embarca numa denúncia como essa, dando aí vozes
a quem, de repente, não tenha essa representatividade. Mas eu sou a favor que se convoque, se investigue. Nenhuma denúncia deve ficar sem resposta, sem aprofundar nas investigações. Sim, eu acho que dá tempo Com relação ao funcionário, eu acho que foi uma medida de cautela. Eu acho até que foi apressado, mas em nome da cautela, se optou por esse caminho. Pedir ainda para a gente estender um pouquinho mais a entrevista com a participação da Renata Agostini. Renata Agostini, por favor, Renata, sua pergunta para o senador. Senador, Caio Junqueira trouxe apuração aqui no Expresso falando sobre a percepção dentro do governo de que Ricardo Barros deveria sair da liderança aí no curto prazo, né? Há um desgaste. O governo tomou a iniciativa de exonerar o então diretor de logística do Ministério diante da apuração. Uma medida nesse sentido também deveria ser feita pelo governo? Olha, no caso do servidor, do funcionário, e é bom que se diga, até esse momento não há nenhuma evidência com relação a esse funcionário. Ele, pelo que eu sei, pelas informações que eu tenho, atuou de maneira bastante diligente em todos esses processos de compra, de aquisição de vacinas até aqui. Tanto que o Brasil tem uma grande quantidade de vacina. O governo agiu ali no sentido realmente da cautela. Veja, o governo não tem compromisso com erro. Se tiver algo errado, seja no Ministério da Saúde ou em qualquer outro lugar, essa tem sido uma postura bastante clara do governo. Agora, no caso de um parlamentar, é um parlamentar que está investido em função, está no pleno exercício de suas funções. Não acho que seria o caso de agir da mesma maneira, porque ali é outra casa, é outro poder. Agora, é claro que, a depender do andamento das investigações que estão sendo feitas no âmbito da CPI, mas também no âmbito da própria Polícia Federal, isso tudo deve ser avaliado um pouco mais adiante. Senador Marcos Rogério, muito obrigada por atender ao nosso pedido mais uma vez, apesar do dia cheio vir aqui fazer a amarração dos fatos importantes com a gente. Até uma próxima, senador. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Renata e Caio, que participaram comigo da entrevista.